Vamos lá para mais uma resolução. Esse exercício, ele trata de um tema que eu acho bastante interessante. Quando o avião está em voo, um avião comercial, a pressão dentro do avião é de 1 atm, aproximadamente, mas aí ele considerou uma atmosfera. E fora do avião, a pressão externa é de 0,7 atmosfera. Como ele está a uma grande altitude, a pressão do lado de fora fica menor, mas para conforto dos passageiros, internamente, senão muito passageiro ia passar mal, aí internamente fica a pressão de 1 atmosfera. O item A é bem direto, né? Ele pede para a gente determinar a diferença de pressão. Na realidade, para esse tipo de questão, quando a gente determina a diferença de pressão, a gente faz a maior pressão menos a menor pressão. Aí, ó, PI menos P, o próprio exercício fala para fazer isso, né? Dependendo do caso, por exemplo, a gente vai ver um exercício que tem um submarino envolvido, a pressão externa é maior do que a interna e isso fica invertido. A gente faz essa parte aqui, ó, fica invertida. A gente, na verdade, faz o maior menos o menor. 1 menos 0,7 dá 0,3 atm. Só que eu quero passar isso para Pascal, já que o exercício pede isso em Pascal. Também porque depois a gente vai fazer contas que envolvem força e tal. E para trabalhar com força em Newton, a gente precisa do sistema internacional. 1 atm vale 100.000 Pascal, fazendo a regrinha de 3. 0,3 atm vai ser esse PI menos P, que é a pressão interna menos a pressão externa, né? Só que em Pascal, 0,3 atm. Tá aí. Isso dá 30.000 Pascal. Resposta do item A. O item B, ele vai ser mais trabalhoso, mas no final da resolução você vai ver um jeito simples de se resolver, só que a gente precisa passar por um caminho para entender por que o jeito simples também é possível de ser usado para resolver a questão. Bora lá? Ele diz assim, que como tem uma pressão dentro do avião diferente da pressão fora do avião, cada janela do avião fica submetida a uma força, F, que ela depende dessa diferença de pressão. Por exemplo, agora, para quem está ao nível do mar, uma folha de papel, tá lá, o papel tá assim, ó, pedaço de papel. O papel ficou todo torto aqui, ó. Um lado do papel, para quem está ao nível do mar, está submetido à pressão de 1 atmosfera. O outro lado do papel também está submetido a uma pressão de 1 atmosfera, quer dizer, não tem diferença entre os lados, ou seja, a força que o papel precisa suportar, se tem 1 atmosfera de um lado, 1 atmosfera do outro, ou 0,98 atmosfera de um lado, 0,98 atmosfera do outro, é zero. Ele não precisa, quer dizer, a força que ele precisa suportar é zero. Já para uma janela de avião, por isso que ela é bem grossa, existe uma diferença de pressão de um lado para o outro. Isso faz com que a janela precise suportar uma força e a gente vai tentar descobrir o valor dessa força. Só que, para fazer essas contas, falar em força, que é em Newton, a gente tem pressão em Pascal, a gente vai usar as unidades do sistema internacional. E essa área da janela está em centímetro quadrado. Então vamos passar para metro quadrado. É lógico que eu vou mostrar para você o caminho e não a memorização. Se você memorizar, tudo bem, mas contanto que você tenha consciência, mas vamos ver o caminho antes, né? Olha lá. 1 centímetro representa para a gente 1/100º de metro, por isso cent é de centésimo, 1 centímetro é 1/100º de metro. Que a gente pode escrever como 10 a menos 2 metros, porque 1 sobre 100 é 1 sobre 10 ao quadrado, que é 10 a menos 2 metros. Ah, mas Ivo, aqui está centímetro quadrado e aqui você está falando ainda só em centímetro. É só elevar o quadrado dos dois lados para entender o que vai acontecer. 1 ao quadrado fica 1. Centímetro ao quadrado fica centímetro ao quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado fica 10 a menos 4. Pô, Ivo, por que 10 a menos 2 ao quadrado fica 10 a menos 4? A gente faz um menos 2 vezes 2. E o m ao quadrado fica metro quadrado.
Ou seja, a gente entendeu que 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Aí dá para fazer uma regra de 3, ó. 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Só que eu tenho 800 centímetros quadrados. 800 centímetros quadrados vai ser uma área A, que aqui eu vou encontrar com essa regra de 3 em metro quadrado. Fica desse jeito. Olha lá. Eu gosto de fazer isso. Quando eu estou trabalhando, quero trabalhar com notação científica, eu gosto de escrever um número assim, ó. Primeiro 800 como 8 vezes 10 ao quadrado. O 800, por exemplo, nunca seria 8 vezes 10 a menos 2, né? O 10 a menos 2 tornaria um número, esse número pequeno. Quer dizer, 800 é 8 vezes 10 ao quadrado mesmo. Aí 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 2. A equação fica, quer dizer, a área é 8 vezes 10 a menos 2. Aí você fala assim, mas Ivo, tem um jeito rápido, eu já sei, ó, que para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu só multiplico por 10 a menos 4, que já dá tudo certo. Tudo bem. Acho legal você saber isso, mas não pode ser simplesmente uma memorização. É legal que você entenda de onde vem isso. Senão você decora hoje, amanhã esquece. E outra, né? O mais legal é desenvolver as linhas de raciocínio. E aí, por que eu calculei essa área? Ah, estou trabalhando com pressão. Quero força em Newton, ó. Quero força em Newton. Então, deixei tudo no sistema internacional. Mas, antes, quer dizer, a gente vai fazer duas análises, né? Uma para força interna, a força que o ar exerce internamente no avião, na parte de dentro da janela do avião, e outra que é a força externa. Como é que eu faço isso? Ah, para saber a força interna, eu uso a equação para pressão interna. E a pressão interna é de 1 atm, olha lá. Vou voltar lá para o exercício. A pressão interna é de 1 atm, que vale 100 mil pascal. Olha como fica a equação. Usando no sistema internacional, né? 100 mil pascal, força interna sobre a área. A área é essa daqui que a gente tinha calculado lá em cima. Tá bom. Aí eu vi que a força interna, eu passei multiplicando, vi que a força interna, ela vai valer aí, ó, 8.000 newtons. Imagina isso, né? 8.000 newtons. É uma massa, quer dizer, para pensar, se a gente fosse pensar em uma força-peso, a gente pensaria em uma massa de 800 quilogramas, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Internamente, imagina isso, 800 quilogramas. Como se você tivesse um elefante apoiado em um dos lados da janela. Bora calcular agora para a força externa? Olha lá. Apliquei a equação da pressão, força sobre área, só que para externa. Só que a pressão externa é de 0,7 atmosfera. Aqui, ó. E aí, eu preciso passar para Pascal. Eu detalhei um pouco aqui para você, ó, a regra de 3 que eu fiz. Ó, uma atmosfera vale 100 mil pascal. É daquele quadrinho, desse quadrinho aqui. Uma atmosfera vale 100 mil pascal. 0,7 atmosfera, preciso da pressão em... Aqui eu escrevi PE, que é pressão externa, né? Preciso dessa pressão em pascal, dá 70 mil pascal. E aí eu pego esse 70 mil e ponho aqui. Ah, por que usar sistema internacional? A gente quer saber o valor da força em Newton. Então a gente deixa tudo no sistema internacional. A área, por exemplo, sistema internacional. Quando eu falo sistema internacional, pense em basicamente metro, segundo, quilograma. Passei multiplicando, olha quanto dá essa força externa. 5.600 newtons. Ou seja, olha esse esqueminha. Fiz como se eu tivesse cortado um pedaço da janela do avião. Mas em um dos lados, internamente, o ar exerce uma força resultante de 8.000 newtons. E externamente, é lógico que não é só em um ponto que o ar exerce força, né? Ele exerce força em vários pontos na janela. Externamente, uma força de 5.600 newtons. Afinal, o que o exercício está pedindo? A força que a janela do avião, a força F que ele precisa suportar. Ah, eu tenho 8.000 newtons de um lado, 5.600 newtons do outro lado. Tá aí, ó. Eu preciso fazer. O F é 8.000 menos 5.600.
que dá 2.400 newtons. O interessante é você começar a entender que algumas análises de exercícios, elas falam de... Eu poderia falar aqui só da pressão interna e da força interna, poderia falar só da pressão externa e da força externa. Mas algumas vezes, quando o exercício fala dessa força que, por exemplo, essa janela de avião precisaria suportar, essa janela de avião precisa suportar 2.400 newtons, ela está suportando essa diferença de pressão. O avião é como uma grande garrafa de refrigerante no ar, a pressão interna é maior do que a externa. Quando o avião ganha altitude, a pressão externa fica pequena. E para conforto dos passageiros, eu comentei isso com você, né? Internamente a pressão fica por volta de 1 atm. Então o avião é como uma grande garrafa de refrigerante no ar. Ele precisa, a estrutura toda é preparada, lógico, para suportar isso. E é isso aí. Tá bom. Mas e o jeito mais rápido de se resolver? Porque aqui a gente fez muita conta, né? Mas como é que seria o jeito mais rápido? Era interessante a gente fazer isso para entender também o jeito mais rápido. No fundo, ó, a gente quer isso aqui, né? Faz de conta que eu não calculei o F. Mas é a força interna menos a força externa. Na verdade, esse F, explicando um pouco melhor, ele é a maior força menos a menor força. Um submarino, por exemplo, é o contrário. A força externa é maior que a interna. A força externa, imagina aquela quantidade de água fora do submarino, externamente exercendo muita força. E aí, no caso do submarino, é invertido. Mas olha o que eu fiz. Escrevi força como pressão vezes área. Ah, mas e por quê? Força. Pressão. Meu filho aqui do lado. Comigo. Pressão não é força sobre área. A gente pode escrever força como pressão vezes área. Na verdade, aqui foi isso que eu escrevi. A força interna é a pressão interna vezes a área. E a força externa aqui é a pressão externa vezes a área. Fazendo uma jogada matemática. Você não vai precisar fazer essa jogada matemática toda hora, é só para você entender uma ideia. Aí eu coloquei o A de área em evidência e eu sei que eu posso passar o A dividindo. Daqui para cá eu passei o A dividindo, você percebeu? Olha como na verdade a equação fica mais fácil, né? A diferença de pressão é essa força que a janela, por exemplo, nesse exemplo, precisa suportar dividido pela área. Olha lá como fica. Na verdade, ficaria mais fácil desde o começo, né? A conta em si. A diferença de pressão, a gente já sabia lá em cima que era 30.000 Pascal. Tá bom. É igual a F sobre A. Olha lá. Lembra que a área é 8 vezes 10 a menos 2? E aí o F, passo 8 vezes 10 a menos 2 multiplicando, a gente descobre de cara que esse F é 2.400 N, então mesma resposta. Na prática, o que vai acontecer, eu quero que isso aconteça, que você se familiarize com essa ideia. Que a gente pode usar a diferença de pressão na equação para pensar nessa força que a janela precisa suportar. Então, quando se fala uma força que a janela precisa suportar, a gente tem que pensar nos dois lados da janela. Pode ser que o exercício foque só na força interna, e aí você pensa só nisso. Ó. Pode ser que o exercício foque só na força externa e você pensa só nisso. Aí, legal, né? Então, fique atento, porque dependendo do exercício de pressão, ele quer analisar um determinado ponto. Dependendo, ele quer ver esse tipo de diferença aqui. Olha lá, resolução para você. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.